trabalhos, com esta segunda secção, que se vai dar mesmo continuidade ao debate iniciado há pouco, na abordagem das questões do existencialismo na obra de António Quadros. E vamos ter, num primeiro momento, uma reflexão da professora Teresa Seguia, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e também investigadora do nosso Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, que vai questionar a obra de António Quadros sobre a questão da tradução e em que sentido António Quadros pode ser e foi um tradutor. Muito obrigado por ter vindo. Tem a palavra. Muito bom dia a todos, obrigada pela vossa presença e obrigada pelo convite para estar presente e estudar um assunto que eu desconhecia e, portanto, para o investigador é sempre uma oportunidade muito bem-vinda. Eu acrescentei este, digamos, subtítulo ao meu trabalho, o relatório preliminar e algumas perguntas, pelas razões que ficaram claras durante esta breve exposição. E vou começar com umas considerações preliminares. Estudar um autor, pensador ou crítico, um tradutor, também pressupõe a busca de alguma relação entre a atividade de tradução e as suas outras facetas, a exemplo de outros autores portugueses, como, por exemplo, José Saramago ou Floribela Espanca. Saramago, por exemplo, foi um intenso tradutor antes de se começar a dedicar à escrita própria, momento a partir do qual largou a tradução. Floribela Espanca, por outro lado, impregnou as suas muitas traduções da sua sensibilidade estética e biológica. Por outro lado, estudamos o papel das traduções na vida literária e científica de uma cultura, uma vez que as traduções são sempre introdutoras de novidade. Portanto, há sempre esta expectativa, qual a novidade que uma ou um conjunto de traduções introduziram numa determinada cultura. Se consultarmos a bibliografia de António Quadros, intitulada Sabatina de Estudos de Obra de António Quadros, que é de 95, verificaremos que são apenas 6 os títulos que respeitam traduções feitas pelo autor. Este conjunto, aliás, não tem grande autonomia, pois integra a secção obras prefaciadas, organizadas, anotadas e traduzidas. E são elas, por ordem cronológica, Jorge Duhamel, o Diário de Salazar, que é de 45, André Maurois, a Tradição, que é de 54, Albert Camus, o Estrangeiro, que é de 54. Aqui há uma pequena falha da Sabatina, não é de 64, mas sim de 54, a primeira edição. Depois João Couto, Tomás o Impostor, Albert Camus, Os Justos, Albert Camus, Os Cadernos. Quando me foi pedido para tratar este assunto, da parte da família, veio a chega, que muito agradeço, de que Quadros traduzira ainda 2 peças de autores americanos para a companhia Rei Colasso, Paulo dos Monteiro, não tendo as traduções nunca sido publicadas. Portanto, são elas de Arthur Miller, As Bruxas de Salem, representada em 1957 no Teatro Nacional de Dona Maria, e um elétrico chamado Desejo, representado em 1963 no Teatro São Luís. Iniciei as pesquisas com a expectativa de que existisse alguma documentação que permitisse fazer alguma arqueologia de cada tradução e assim apurar por que foram e por quem estes autores e textos selecionados para tradução, por iniciativa de quem, como foi o tradutor escolhido, se houve contrato com a editora, quanto recebeu, que é que esteve a tradução, mas, sobretudo, o interesse era indagar se havia manuscritos que ajudassem a reconstruir aquilo que nós chamamos a caixa negra do tradutor, ou se existiam testemunhos do próprio, por exemplo, em correspondência, que contribuíssem para esclarecer os processos. Infelizmente, até à data, e sublinho a esperança que seja só até à data, e apesar de muitas boas vontades, não se encontrou qualquer rastro de uma só tradução de seja. Por isso, tenho de chamar aquilo que vou apresentar no mero relatório preliminar, esperando que mais tarde haja condições para fazer novas pesquisas. Portanto, farei aquilo que nós chamamos em estudos de tradução uma breve história externa das traduções de António Quadros.
Que António Quadros tenha sido também tradutor é uma informação que muita gente da minha geração talvez tenha registado a leitura de O Estrangeiro, de Camus. A edição que eu tenho, por exemplo, é dos anos 70. A Fama e a Moda, de Camus, para jovens na casa dos 20, portanto estou a falar do final dos anos 60, era grande. A Peste, além do mais, era leitura obrigatória em certas cadeiras da faculdade no final dos anos 60. Naquela altura, porém, pouco se ligava ao tradutor. No presente, quando se começou a saber alguma coisa sobre tradução e tradutores no século XX, graças ao desenvolvimento da área disciplinar de estudos de tradução e à sua implantação entre nós, nomeadamente em projetos de investigação a decorrer por vários centros, como aqui no nosso, a visibilidade desta prática tão presente na cultura portuguesa, bem como dos seus principais agentes, que são os tradutores, aumentou consideravelmente. Tomou-se consciência de que uma parte substancial da intelectualidade portuguesa, no tempo do Estado Novo, que esta é a época mais estudada por nós, fez traduções de literatura e ensaio em qualquer momento das suas vidas. Músicos como Lopes Graça, críticos como João Gaspar Simões, sociólogos como Vasco Polido Valente, que, por exemplo, traduziu Simenon, entre outros, escritores como José Saramago, tradutor de Hans Helmut Kirst, de Tolstói, de Lagerquist, de Maupassant, etc. Cardoso Pires, tradutor de Arthur Miller e Horace McCoy, a Blaira, que traduziu Günter Grass, Pasternak e Vaillant, e já antes pela Bela Espanca, portanto são inúmeros, foi só uma pequeníssima amostra, de facto, da participação em traduções da esmagadora maioria da intelectualidade portuguesa da época. Artistas colaboravam nas capas, como Bernardo Marques, Lima de Freitas, Luís Filipe de Abreu, José Cândido, Infante do Carmo, etc., etc. Para já não referir tradutores que já então se podiam considerar profissionais, como Fernando Pinto Rodrigues e Cabral do Nascimento. António Quadros, assim, integra-se perfeitamente nesta tendência, portanto, um grande intelectual português que, em algum momento da sua vida, foi também tradutor. Apesar de não sabermos ao certo porque se dedicou também à tradução, fonte da família avançou que esse gosto pudesse ter sido transmitido pela mãe, Fernanda de Castro, ela sim, frequente tradutora, e à espera que esse seu labor seja estudado e investigado, portanto, e reconhecido. Portanto, desde já me candidato, como já tinha falado aqui assim, desde já me candidato com outras pessoas do nosso centro, assim que seja possível, fazer um estudo doutorado da Fernanda de Castro tradutora, porque aí sim há muita coisa interessante que não é conhecida, para passar a ser conhecida. Como tradutor, António Quadros também, o irmão também era tradutor, portanto há uma certa veia, digamos assim, tradutória na família. Como tradutor também, além destas traduções, Quadros coordenou em 1988 um projeto de publicação em 5 volumes da tradução de obras chinesas, da tradução para chinês de obras de autores portugueses, a ser começada em Pequim, no âmbito de uma cooperação entre a Gulbenkian e o Instituto de Literatura Estrangeira da Academia das Ciências Sociais da China. Portanto, eu sei que foram publicados alguns volumes sobre Camões, Herculano, Camilo, Malheiro Dias e essa, não sei se foram publicados outros até à data. Vou passar então agora a uma breve apresentação comentada de cada caso. Portanto, o primeiro seria o Jorge Duhamel, do Diário de Salamanca. Jorge Duhamel é um autor francês, que toda a gente sabe, médico, muito presente em bibliografias portuguesas e em bibliotecas portuguesas, que foi cirurgião na Primeira Guerra Mundial e que teve o Prémio Goncourt em 1918. Refiro isto porque a atribuição de um prémio internacional a escritores estrangeiros era imediatamente uma razão para as editoras portuguesas o editarem. Não sei se foi esse o caso, mas pronto, de qualquer maneira é importante salientar isso. O primeiro volume do ciclo Salavin, onde se inclui o Diário Salavin, chamado Confession de Minuit, também está traduzido para português. O Duhamel foi eleito para a Academia Francesa em 1935 e na Segunda Guerra Mundial a sua obra foi proibida pelos alemães. Interessante é saber também que ele foi presidente da Alliance Française depois da guerra e que esteve em Portugal em 1951 e, curiosamente, encontrei um livro da Biblioteca Nacional relatando a estadia de Duhamel em 51 na Universidade de Coimbra. Do ciclo Vie et Aventure de Salavin, além da tradução de Quadros, até hoje só está publicado mais outro livro desse ciclo, que é A Confissão da Meia-Noite, de 1958.
A primeira tradução para português deste autor foi A Pedra de Horeb, que foi publicada em 26 e reeditada em 2002. Portanto, é a única obra deste autor que foi reeditada em 2002. Há mais 2 ou 3 obras que não vou referir para não estar a demorar mais. Portanto, só A Pedra de Horeb é que mereceu interesse atual, ou seja, o livro traduzido por António Quadros não foi reeditado, não foi reeditado em suma. Sobre as razões desta tradução, há uma que é evidente, e que é que o livro está incluído na coleção Contemporâneos dirigida pelo pai, António Ferros. Portanto, pode ter havido, penso eu, alguma afinidade filosófica com a figura do herói principal, Salavin, porque, na verdade, segundo algumas fontes, Salavin foi um dos primeiros anti-heróis da literatura francesa e é considerado um precursor e inspirador de personagens existencialistas de Sartre e Camus, e, neste contexto, é citado sempre o estrangeiro. Portanto, pode ter havido essa afinidade ideológica. O prefácio de Quadros a este livro revela-o como conhecedor das modernas tendências do romance e da filosofia e da psicologia, aludindo, por exemplo, a Virginia Woolf, Proust, Joyce, Freud, para, por aproximação ou oposição, situar e caracterizar a escrita e o ideário de Duhamel. No final, não deixa de informar o leitor de que a obra, por si traduzida, o Diário de Salavin, está incluída no ciclo de Salavin e talvez como estratégia para captar a atenção e conseguir a sua identificação com o tipo do homem médio, Quadros assinala como Salavin é profundamente nós, que era uma estratégia muito frequente na época em prefácios, portanto sublinhava-se a universalidade da obra que se estava a traduzir, em vez, por exemplo, de sublinhar o interesse pela diferença. Portanto, era uma estratégia que se pode encontrar em muitos outros prefácios da época. O seguinte escritor, André Maurois, é um escritor que posso testemunhar da minha geração, o nome é muito conhecido, é um escritor também muito presente nas bibliotecas portuguesas e em bibliografias portuguesas, e a primeira obra traduzida para português de André Maurois foi Os Silêncios do Coronel Bramble, que é de 35. E é uma obra reeditada até hoje. Provavelmente, entre outras razões, porque tem lá traduzido o célebre poema do Rudyard Kipling, o Se, que nós ouvíamos com grande deleite recitado por João Vilaria. Portanto, há discos, há memórias disso, muitas pessoas que aqui presentes lembram-se disso. Há outras obras também de Maurois, várias traduzidas para português, ensaios históricos, ensaios científicos, biografias, e uma parte também da obra literária. Esta obra Tradição, traduzida por António Quadros, tem como título original de Bernard Quesnay, e não sei, portanto, fica no ar a pergunta porque é que o livro em português se chama Tradição. Tem a ver com o assunto, é verdade, trata-se de uma personagem muito ligada, que é militar, mas está muito ligada à tradição, às propriedades à indústria têxtil da família. A tradução brasileira, por exemplo, não mudou o título, mas as editoras portuguesas, imagino, terão tido algum receio de Bernard Quesnay, não soaria bem, portanto não seria comercialmente, comercialmente válido. João Cocteau, portanto, Tomás o Impostor, foi a obra traduzida por António Quadros. É desnecessário, evidentemente, apresentar aqui João Cocteau, só para dizer que era à altura em que esta tradução sai, Cocteau já era um autor muito conhecido do público português. Era conhecido já como dramaturgo, tinha sido representado em 1948 a Águia de Duas Cabeças, que tinha sido estreado no Teatro Nacional e que foi alvo de uma crítica interessantíssima do Jorge Sena, que agora não tenho aqui assim tempo para citar. Também o filme de Cocteau, A Bela e o Monstro, já tinha passado em Lisboa em 1947, no Bel Cine Clube, e também há uma crítica, por acaso, muito interessante de Jorge Sena sobre este filme. E também já havia, antes da tradução de António Quadros, outra tradução de Cocteau, que é a coisa mais conhecida dele e mais traduzida dele em português, que é A Voz Humana. Portanto, até quase ao presente,
há edições da Voz Humana por diferentes tradutores. E o nosso crítico Gaspar Simões já tinha traduzido outra coisa muito célebre de Cocteau, que se chamou Les Enfants Terribles, Os Meninos Diabólicos. Não sei, fica aos linguistas, se está aqui algum que um dia investigue se a moda que eu via pessoas da minha geração, os meus pais, usar a expressão que era fino falar francês, não é? Les Enfants Terribles, fulano é um enfant terrible de qualquer coisa, quem sabe se não vem da popularidade deste romance de Cocteau em Portugal. Além de quadros, portanto, que traduziu este Tomás Montestor, que eu estou em crer, penso não estar a fazer uma afirmação muito errada, não será uma obra maior de Cocteau, nunca foi reeditada, portanto, esta tradução desta obra de António Quadros era única até à data, o livro nunca foi reeditado e nunca teve uma segunda edição, portanto, esta é a única. Outras obras tiveram reedições, não é? Mas esta não teve mais nenhuma edição. A outra particularidade interessante é que Cocteau, ao contrário dos outros autores, continuou a ser reeditado frequentemente depois do 25 de abril. Embora não haja aqui tempo para analisar as traduções, só para verem o tipo de análise que um dia que haja mais tempo se pode fazer, detectei algumas pequenas diferenças entre o original de Thomas L'Imposteur e a tradução do António Quadros. O que está a bold não foi traduzido. Portanto, isto leva-me a entender que um dia que se faça uma análise minuciosa pode ser que haja algumas pequenas diferenças, sendo que, do ponto de vista dos estudos de tradução, o que interessa evidentemente é ver se há alguma regularidade interessante nas diferenças que explique essas diferenças. Se forem diferenças pontuais, também não tem interesse maior. Passando agora a Albert Camus. Camus também é um dos tais Nobéis de Literatura, 1957, e os livros do Brasil, portanto, é a casa editora que editou todo o Camus, como é sabido. No prefácio a Os Justos, António Quadros confessa abertamente o parentesco que sente com Camus. Eu não queria entrar aqui muito com a sua... e que reside na partilha de uma concepção da arte e de escrita nunca como jogo ou meio de atingir a glória ou atividade gratuita e sem responsabilidade ou forma de enfieldamento a uma sociedade egolática. Citação de Quadros. Ao receber o Nobel, diz Quadros, Camus distanciou-se tanto da arte pela arte como daquilo que ele chama, ele, Camus, as prédicas da arte realista, concluindo Quadros, assim, por uma arte que é uma tremenda responsabilidade existencial e por uma concepção de artista como motor do mundo e sacerdote de uma humanidade libertada, superada, ultrapassada no seu trato cotidiano e banalidade. Portanto, fim de citação. As afinidades são também de pensamento, pois que Camus, ao contrário de Sartre, diz Quadros, junta ao ato de escolher em cada gesto e gesta o destino do mundo uma exigência ética a que Sartre fugiu. Pode dizer-se que a tradução de O Estrangeiro foi o contributo mais relevante de António Quadros enquanto tradutor, pois que é a obra de Camus mais reeditada até ao presente e, apesar de que, a quando das duas últimas reedições de 2006, portanto há duas reedições do Estrangeiro de 2006 e muitas, entretanto, se referir ambiguamente na ficha técnica que o tradutor é ou Alisa Araújo num caso ou António Marcos no outro. Ora, por alguns cotejamentos que fiz, a revisão foi apenas uma revisão tipográfica. Portanto, as indicações das nossas bibliotecas induzem o leitor a erro. Pensam que é uma tradução revista e não é. É apenas uma revisão tipográfica. Ora, a década de 50 foi a altura da introdução do Camus em Portugal. A primeira tradução do Camus não é, e aí tenho pena de ter contrariado o próprio António Quadros, que ele pensava, tinha sido o introdutor do Camus em Portugal, mas não foi. Portanto, há uma tradução anterior, que é O Homem Revoltado, traduzido pela Virginia Mota, 1951. Seguiu-se, portanto, 51 é a primeira tradução do Camus para Portugal, depois, de facto, é a do Estrangeiro, 54, de António Quadros, depois A Peste, A Queda, O Exílio e o Reino, O Avércio Direito,
Os Justos, Os Processos, O Mito de Sísifo, O Estado de Sírio. Todas estas obras tiveram, sobretudo, O Mito de Sísifo, A Peste e a Queda, várias reedições até ao presente, sobretudo A Queda, que tem uma reedição até posterior ao estrangeiro, que é de 2008. Voltando ao estrangeiro, a minha curiosidade volta-se para a razão pela qual a editora Livros do Brasil faz preceder o texto, O Estrangeiro, de um ensaio de Sartre, Explication de l'étranger, e este é traduzido pelo Rogério Fernandes e não pelo próprio Quadros. Portanto, isto é completamente misterioso, porque afinidade havia também. Se é o prefácio ao livro, porque é que não foi o Quadros que traduziu isto e foi o Rogério Fernandes? Fica aqui esta pergunta à qual eu não tenho resposta. Há ainda outro aspecto interessante, que foi o original do estrangeiro foi à Comissão de Censura. O Camus foi um autor muito pouco censurado, muito pouco. Praticamente tudo aquilo que foi à censura foi autorizado. Não estou assim a lembrar de códigos, e foi pouco à censura. Mas este livro foi, e como acontecia em casos de autores especiais, que o diretor dos serviços de censura, conforme o diretor, que fosse, mas era diretor dos serviços de censura, conforme ele considerasse que era um autor importante para a cultura, era ele que o lia e autorizava ou proibia, e não eram os censores, nem os leitores. Portanto, L'Étranger, muito pouco antes de ter sido traduzido pelo António Quadros, não sei se foi esse o exemplar que ele usou ou não faço ideia, mas a editora deve ter pedido autorização e o livro foi ao diretor dos serviços de censura que a autorizou sem quaisquer cortes e sem nenhuma outra recomendação. Acho que vou saltar os cadernos, sobre os cadernos. Os cadernos 2, portanto, abrange os diários do Sartre de janeiro de 42 a abril de 48, em contraste com a edição original que serviu de base a esta tradução, que vai até março de 51. Há uma nota prefacial também bastante interessante do António Quadros, em que ele discute se deve atribuir, ou discute as ideias de Sartre sobre se deve atribuir maior valor à justiça ou à liberdade, acrescentando que essa dialética entre justiça e liberdade só se pode harmonizar quando adequados ao terceiro valor, que é, diz Quadros, a verdade. E, portanto, depois discute neste prefácio em que medida é que a verdade está presente em Camus, portanto, como é que se pode discutir o problema da verdade em Camus e analisa a relação do Camus com Deus. Portanto, fiquei com a impressão que ele queria ali resgatar um bocado o Sartre para o cristianismo. Fiquei com a impressão. Mas não é um assunto em que me queira pronunciar assim muito. Então, vou passar agora a analisar as traduções manuscritas dos dois dramas. E a primeira é a peça de Arthur Miller, no original chamava-se The Crucible, que é um texto que data de 1953, como se pode ver aqui, publicado em Nova Iorque. Hoje em dia, esta obra é considerada canónica, portanto, está no centro do cânon do drama americano. Foi estreado na Broadway em 1953 e tornou-se rapidamente um clássico. Foi representado em Lisboa para a inauguração da temporada do Teatro Nacional em 1957. Por que terá Quadros traduzido este drama é a pergunta à qual não há resposta, por enquanto. Mas, conforme algumas perguntas que fiz a algumas pessoas relacionadas com o teatro, o mais provável é a Amélia Rei Colasso que quis representar a peça e pediu-lhe a ele para a traduzir. Portanto, terá sido um pedido pessoal da Amélia Rei Colasso. Como se sabe, todos os espetáculos tinham de obter licença de representação, ou seja, ir à censura. Este também a obteve em outubro de 1957 e sem cortes. A assinatura do censor é elegível, também não podia revelá-la aqui, acho que não se pode fazer isso, e o espetáculo foi classificado para adultos. O texto enviado, portanto, para a Comissão de Censura é o papel químico de um exemplar datilografado que já tem os nomes das personagens alfabetizados. Mas de resto não tem mais comentários à mão na dor do tombo. Portanto, isto para dizer que
há aqui uma história interessantíssima a reconstruir, quando houver mais tempo, que é a diferença dos manuscritos. O manuscrito da Fundação é completamente diferente. O manuscrito, ou seja, o exemplar datilografado que está na Fundação está completamente anotado com correções para a representação da peça para o palco. O exemplar que está na Torre do Tombo tem só uma ou outra pequena alteração no sentido exato das alterações do exemplar da Fundação. Portanto, no fundo, há dois manuscritos e um dia tem que fazer uma... Pronto, é interessante, em suma, ter isso em conta. Este texto não foi traduzido por António Quadros a partir do original, mas sim da tradução, mais exatamente da adaptação francesa de Marcel Aimé, como se pode ver ali. E certamente foi daí também que veio o título português, As Bruxas de Salem. Comparando o original com a tradução portuguesa, logo se notam as diferenças que são muito visíveis e foi por isso que eu me pus à procura da fonte. Aliás, a fonte não era uma informação estranha na época, porque uma ou outra recensão refere essa fonte. The Crucible, original em inglês, é uma alegoria do macartismo em plena ocorrência do fenómeno. Aliás, o próprio Miller, como é sabido, foi um dos interrogados daquela comissão americana, e é uma peça que tem traços evidentes do teatro épico de Brecht, quando no primeiro ato, por exemplo, a entrada de novas personagens é interrompida, às vezes longamente, por longas narrativas de um narrador que contextualiza, explica, comenta e faz juízos de valor sobre as personagens e sobre os acontecimentos. Ora, nada disto consta da tradução francesa do Marcel Aimé, portanto também não consta, obviamente, da tradução que o Quadros fez daqui. Portanto, há muita coisa que logo ao nível da linguagem, não só na estrutura da peça, como na linguagem se perdem-se os coloquialismos, perdem-se a oralidade da linguagem da província do Massachusetts Bay, onde ocorreu, no final do século XVII, o processo conhecido pelas bruxas de Salem. As modificações à tradução portuguesa vão no sentido daquilo que nós chamamos em estudos de tradução uma domesticação do texto. Pronto, isto era muito comum na época, não é? Betty agora é Beatriz, Elizabeth é Isabel. Bem, o caso mais curioso, podíamos estar aqui a conversar, é porque o casal Putman é substituído por Leckman. Bem, percebe-se porque é que Putman não era um nome que funcionasse no palco, em português, não é verdade? Ora, porque carga d'água é que foram, quem é que foi buscar? Quem é que inventou a expressão Leckman? Eu não faço a mais pequena ideia, mas se calhar algum dia ainda se vai descobrir. Muitas indicações cênicas também estão simplificadas em relação ao original, mas mais uma vez seguindo a versão francesa. Por exemplo, porque é que os escravos se têm que ir buscar, porque é que os escravos têm que ir buscar, num caso, a África e, no outro caso, às Antilhas e não a Barbados, porque é isso que vem no original. Portanto, esta mudança de ir buscar os escravos a um sítio e não ao outro, para mim também é absolutamente misteriosa e um dia seria interessante também tentar perceber porquê. São 5 minutos. 5? 3. Muito interessante nesta peça é o tema da possessão. Portanto, eu aqui também detetei umas diferenças extremamente interessantes que, em resumo, vão no seguinte sentido. O texto original fala da possessão das adolescentes por um espírito demoníaco. E essa ideia está na tradução, nas palavras que o António Quadros escolheu, mas não está na tradução do Marcel Aimé. Ora, a tradução do Marcel Aimé é no sentido, não da possessão, digamos, consentida, mas no sentido de ficar presa de um espírito, ou seja, algo contra a vontade da pessoa. Portanto, eu achei isto interessantíssimo e tinha aqui vários outros dados, sem ser este, para mostrar que a ideia da possessão consentida não era, se calhar, muito ortodoxa naquela altura. Vou passar, então, agora rapidamente para... Pronto, a recepção da peça foi muito boa e devo dizer,
tenho que resumir. Devo dizer que alguma crítica, e com razão, ficou surpreendida com a aceitação desta peça sem cortes, porque, embora a peça se refira ao macartismo, ou seja, podemos dizer de uma maneira simplificada, à perseguição exagerada e insuspeita e sem suspeitas fundamentadas de comunistas, com certeza que é para se interpretar em relação à altura, mas podia ser até mal vista, digamos assim, pelo Estado Novo, porque podia levar o espectador a fazer comparações entre aquela situação e a situação portuguesa. E por isso, alguma crítica como esta, não é? Diz, não deixa de ser uma vitória para o espírito ter sido possível representar no Teatro Nacional, tal, mas agora não posso, infelizmente, alongar-me sobre este aspecto e vou passar então rapidamente a este caso, que ainda é mais interessante do que o anterior, que é o Tennessee Williams, peça publicada originalmente em 1947 e que então foi representada pela Companhia Rei Colasso Alves Monteiro em 1963 no Teatro São Luís, após várias décadas em que o Teatro São Luís tinha estado afastado da representação teatral e se dedicava apenas a espetáculos musicais, em suma. Foi uma peça que relançou a Mariana Rei Monteiro, e Varela Silva, mas sobretudo a Mariana Rei Monteiro, e sobre esta peça então há uma documentação bastante interessante para todo o tomo, que inclui inclusive, que inclui em folha de papel selado todo o processo, desde o momento em que a Companhia Rei Colasso Alves Monteiro resolve incluir esta peça no repertório, até ao pedido de autorização para a peça ser representada, etc. Também aqui não sabemos porque é que foi o António Quadros o escolhido, mas deve ser exatamente a mesma razão da anterior, um pedido, não sei, da própria Amélia Rei Colasso ou de alguém, talvez seguramente. Portanto, a peça foi à censura e esta sim foi aprovada com cortes. Os cortes são, desculpem o juízo pessoal, absolutamente ridículos, mas as pessoas conhecem a peça do Tennessee Williams, portanto está arriscado, um diz desejo sexual, ou desejo, ou ir para a cama com, isso, coisas desse género estão cortadas. Eu pus aqui assim um exemplo. São ao todo, digamos, uns 9 a 10 cortes. Nenhum, penso eu, muito relevante. Entretanto, em relação a esta peça, eu pus a hipótese de não ter sido traduzida, uma vez que a outra também não tinha sido traduzida do inglês, pus a hipótese desta não ter sido traduzida também do original inglês. E, de facto, não foi. Portanto, consegui perceber que havia uma tradução francesa muito conhecida, aliás, uma tradução não, uma adaptação do Jean Cocteau, autor, portanto, já traduzido pelo Quadros, que eu próprio devia conhecer e, como eu disse há pouco, também muito conhecido em Portugal. E, portanto, havia esta adaptação, a adaptação do Jean Cocteau, da primeira tradução do Paul de Beaumont, aliás, uma edição lindíssima, que existe na Biblioteca Nacional. Isto era tudo da coleção do Rato. Agora não vos posso aqui demonstrar, mas peço que acreditem que eu fiz o cotejamento. De facto, António Quadros traduziu o elétrico chamado Desejo a partir desta peça do Paulo. Portanto, eu estou a fazer um cotejamento de algumas cenas aqui e lá para mostragem, para verificar que o Paulo também não traduziu o original. Para terminar, só para dizer que este espetáculo, não sei, algumas pessoas talvez se lembrem de ouvir contar, este espetáculo foi um sucesso retumbante em Lisboa, tinha os cenários do Frederico George, do arquiteto, e foi encenado por uma atriz brasileira da época, ao que me constou por alguns testemunhos de pessoas que ainda assistiram à apresentação. Era uma figura bastante polémica do teatro brasileiro. Mas a peça foi um enorme sucesso. A Mariana Rei Monteiro, enfim, ainda estão vivas pessoas que acompanharam a preparação que a Mariana Rei Monteiro fez para desempenhar a personagem da Blanche, aliás, da Branca, porque em 62 ainda havia-se o costume de traduzir, a portuguesar os nomes das personagens, portanto, da Blanche. Mas foi um enorme sucesso.
No entanto, a tradução foi criticada, que isso eu achei interessante, e estão aqui assim duas das principais críticas à tradução, que diz literariamente correta, mas teatralmente pobre, isto é, não mantendo a temperatura dos diálogos, escreve-se o item. E a outra também vai um bocado nesse sentido. É claro que eu atribuo esta crítica a duas coisas. Primeiro, alguns cortes da censura, evidentemente. E depois porque ele de facto não traduziu do original, traduziu de uma tradução. Portanto, fica aqui ainda, ter-se-á que fazer um trabalho mais apurado, não é? De confronto entre esta tradução e o chamado texto de partida, como nós temos em estudos de tradução, o texto de partida, para verificar aquilo que uma pessoa que faz uma leitura rápida e em diagonal da tradução francesa fica com a impressão de que é muito menos, como diz aqui, sensual e muito mais descarnada, pronto, do que o original. Obrigada. Muito obrigado e peço desculpa por ter demorado, e demonstrou mais uma vez que